Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, nós queremos meditar hoje a liturgia do domingo de Pentecostes. Os Atos dos Apóstolos narram um fato curioso. Chegando Paulo em Éfeso, encontrou alguns discípulos e disse-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Não. Nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. Se fizéssemos hoje a mesma pergunta, receberíamos de muitos cristãos uma resposta semelhante. Sabem sim que existe um Espírito Santo, mas é tudo o que dele sabem. De resto, ignoram quem é, na realidade, o Espírito Santo e o que representa para a sua vida. Hoje, se nos oferece uma oportunidade única ao longo do ano litúrgico para fazer essa descoberta essencial para a nossa fé. Por isso, nos propomos, com o auxílio do Espírito Santo, percorrer desde o início toda a história da salvação, procurando sua presença meiga e silenciosa. Afirmou-se com palavras terríveis, mas verdadeiras, que a violência é a alavanca da história humana, porque não há mudança profunda que, de fato, não tenha sido marcada por guerras, revoluções e sangue. Não, porém, em outra história, a da salvação, que tem por protagonista Deus. Sua alavanca é o Espírito Santo, isto é, a força e a ternura do amor. Em cada novo início, em cada salto de qualidade na efetivação do plano divino da salvação, há uma intervenção especial do Espírito de Deus. Os padres da Igreja tinham captado perfeitamente estes pontos luminosos que percorrem a Bíblia como uma espécie de fio vermelho, até tornarem-se luz meridiana no dia de Pentecostes. Pensas na criação? Pergunta São Basílio. Ela foi obra do Espírito Santo que consolidava e enfeitava os céus. Pensas na vinda de Cristo? O Espírito Santo a preparou e depois, na plenitude dos tempos, a realizou descendo em Maria. Pensas na formação da Igreja? Ela é obra do Espírito Santo. Pensas na parousia? O Espírito Santo não estará ausente, nem então, quando os mortos surgirem da terra e revelar-se-á do céu o nosso Salvador. Procuremos aprofundar esta tão grandiosa visão, fazendo-a deslizar lentamente diante de nossos olhos. Jesus, na manhã da Páscoa, recorria à Escritura para explicar aos discípulos tudo o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Nós, no dia de Pentecostes, vamos reabrir a mesma Escritura para descobrir nela tudo o que se refere ao Espírito Santo. No princípio, narra a Bíblia, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia, as trevas cobriam o abismo. Reinava o caos, mas eis que o Espírito de Deus pairou sobre o caos e se fizeram a luz, a separação, a ordem, a harmonia. As coisas vão mostrando seu verdadeiro rosto e seu lugar. As águas se ajuntaram no mar, as ervas e as sementes germinaram sobre a terra, os astros começam a brilhar no céu, e Deus ficou contente com a sua criação. Quando este mundo ficou pronto para acolher a vida, 6 dias depois, na linguagem figurada da Bíblia, milhões ou bilhões de anos depois, segundo o cálculo da ciência, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Ele plasmou o homem com o barro da terra. É uma maneira de falar que quer dizer que Deus preparou, com as leis da evolução que ele mesmo tinha posto na matéria, um animal diferente de todos os outros, o homem. Era um animal diferente dos outros, mas sempre animal, isto é, criatura guiada pelos instintos e não iluminado pelas luzes da razão. Mas eis que intervém de novo aquela misteriosa realidade que tinha pairado sobre as águas primordiais, o Espírito de Deus. E o hominídeo se torna homem, a criatura animal se torna também criatura espiritual, dotado, mesmo que início apenas de maneira embrionária, de razão e de liberdade. O Senhor Deus inspirou-lhes nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente.
era um ser capaz de dialogar com seu Criador, ser seu amigo, mas também com a possibilidade de revoltar-se contra ele. A escolha do homem pendeu, infelizmente, para essa segunda possibilidade, a do pecado. Aconteceu então um rompimento profundo, uma dissonância que causou uma falta de comunicação entre Deus e o homem, um mal que, com o volver dos séculos, mudou o rosto da humanidade e da terra. De objeto de complacência, o homem passou a ser motivo de desgosto para Deus. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra. Deus, porém, não se deixou vencer pelo mal. Em sua misericórdia decidiu, neste ponto, recriar a sua obra, como se refunde uma estátua danificada ou deformada pelo tempo para formar uma nova com os traços originais. Para esta criação e nova humanidade, ele tomou um novo tronco genealógico, um novo Adão, isto é, seu próprio Filho, Jesus Cristo. Tirou-o do seio da Virgem Maria, como no início tinha tirado Adão do seio da terra virgem. Tudo isso por virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo marca aqui também o início de uma nova fase na história da salvação. Toda a vida de Jesus, não apenas seu início, se desenrola sob o sinal do Espírito Santo. Este é o que guia todas as suas escolhas e realiza os prodígios com os doentes, os oprimidos pelo demônio, os pecadores. No batismo do Jordão, ele é consagrado com o Espírito Santo e com poder, para levar a boa nova aos pobres. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo o revela. Por suas palavras, o Espírito começa a adquirir traços definitivos. Não é só uma força de Deus, mas também uma pessoa em Deus. Jesus fala que o Espírito Santo será enviado aos discípulos, que condenará o mundo, que guiará os discípulos à plena verdade, que dará testemunho dele, que falará neles. Paulo acrescenta que realizará neles com gemidos inefáveis. Concluída sua obra terrena, Jesus é glorificado à direita do Pai. Sobre a terra deixou sua igreja. São 11 apóstolos e algumas dezenas de discípulos. Vivem escondidos e amedrontados, sem saber o que devem fazer e o que significa a ordem de ir ao mundo todo pregar o Evangelho. É ainda, por assim dizer, um corpo inanimado e inerte, como aquele do primeiro homem quando não tinha ainda insuflado nele o espírito de vida. Mas eis que, de repente, no dia de Pentecostes, se renova o prodígio que marcou todos os grandes inícios da história, isto é, o nascimento do mundo, do homem e de Cristo. A analogia com a criação do primeiro homem é visível na narração de João. Soprou sobre ele dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Enquanto estavam reunidos com Maria no cenáculo, irrompeu sobre eles o Espírito Santo, e o pequeno rebanho tornou-se a igreja, isto é, o corpo de Cristo. Animado pela mesma realidade que na encarnação tinha animado sua cabeça, Pentecostes é o Natal da igreja, como o Natal tinha sido o Pentecostes de Jesus. A presença de Maria no cenáculo serve exatamente para lembrar a ligação entre o Natal de Jesus e o Natal da igreja. Ela, a mãe de Jesus, se torna também mãe da igreja. Realizava-se, enfim, aquela realidade nova, anunciada havia muito tempo por Deus aos homens. Por isso, a liturgia de hoje, no Salmo responsorial, aplica ao evento de Pentecostes aquelas vibrantes palavras que tinham servido para cantar o prodígio da criação. Enviais o vosso Espírito, e da terra toda a face renovais. O sinal mais visível de que algo de novo acontecera na terra foi a unificação das línguas humanas. Os apóstolos, tendo saído, falam uma misteriosa língua nova, ou melhor, falam com novo poder sua língua habitual, de modo que todos os que os escutam, partos, elamitas, gregos ou romanos, ou entendem como se falassem sua língua, e todos ficam maravilhados. É um sinal que se fez se reencontrar a unidade do gênero humano. Pentecostes é o anti-Babel. Os homens, rebelando-se contra Deus, haviam acabado por não se compreender entre eles,
A terra tornara-se o canteiro que nos torna tão ferozes. Agora, a dissonância é eliminada. Os povos, diz Santo Irineu, formam um coro admirável para celebrar nas várias línguas o louvor de Deus, enquanto o Espírito reconduz à unidade as tribos dispersas e oferece ao Pai as primícias de todos os povos. Na Igreja, os homens devem se descobrir irmãos, devem poder de novo se comunicar entre eles com uma mesma língua, que é a língua do amor ensinada pelo Espírito Santo, ou melhor, impressa nos corações pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor encheu o universo. Ele mantém unidas todas as coisas e conhece todas as línguas. O prodígio de Pentecostes continua se renovando hoje. Se alguém te disser, recebeste o Espírito Santo, por que motivo então não falas em todas as línguas? Deves responder, certo, falo em todas as línguas, estou inserido no corpo de Cristo, que é a igreja que fala todas as línguas. Ainda hoje a igreja fala, compreende as línguas de todos os povos. Ela compreende e valoriza a cultura e o patrimônio de cada povo e cada etnia, e cada povo compreende seu anúncio como próprio, como destinado a ser. Nada, porém, é irreversível e definitivo até que estejamos nessa vida. De irreversível, há só a promessa de Deus, enquanto a liberdade do homem não para de tropicar. Por isso, mais ainda nos reunimos ao redor da igreja para invocar oralmente sobre nós e sobre o mundo inteiro o Espírito Santo, que é o Espírito de reconciliação, de unidade e de paz. Espírito que no batismo marcou o início de nossa história pessoal de salvação e que agora pode marcar, se o quisermos, realmente, o início de uma vida nova em Cristo na igreja. Digamos com fervor, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.